Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Fico muito feliz que muitos tenham atendido o nosso convite. Então, a ideia aqui desse evento é trazer um pouco das nossas raízes, né? Esse é um evento assim, feito talvez direcionado mais para os jovens, né? Porque quando a gente vê a nossa comunidade do jeito que ela é hoje, talvez a gente não tenha a ideia de que nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi dessa maneira. E que houveram pessoas, né, e muitos pais e avós de pessoas que estão presentes aqui, que foram assim, fundamentais para que a gente tenha encontrado isso que a gente tem hoje aqui. Isso não caiu do céu, como todo mundo pode saber. Isso foi obra de muito esforço, muita gente. E a gente tem na figura do Dr. Daan, acho que é o nosso link com aquele momento, né? Eu acho que todos os outros que estavam naquele momento não estão mais. E o Dr. Daan, recém-chegado aqui à nossa comunidade, né, vindo de Belém, é quem fazia aquele papel inicial, né, do que ele vai contar para a gente. Então, a gente vai tentar fazer um registro aqui para ficar também para próximas gerações, né? E lembrar, né, que apesar da nossa vida a gente olhar sempre para frente, né, a gente tem que viver o presente e o futuro, é muito importante a gente saber de onde a gente vem, né, do que a gente é feito, né, dos valores que quem nos criou trouxeram para a gente até agora. Isso nos momentos mais difíceis da nossa vida faz toda a diferença. Quando a gente fica na dúvida do que fazer, se a gente olha para as nossas raízes, se a gente pensar o que é a nossa religião, o que o nosso Deus e principalmente o que nossos antepassados tinham de valores, é o que nos guia num momento mais complicado. Então esse seria o objetivo, né? E eu vou pedir para o Dr. Daan. Primeiro eu queria agradecer ao Denis, né, por favor, que cedeu aqui tão gentilmente aqui o tempo dele, né, e a Bemol, que hoje é uma grande... Obrigado, Denis. É um ícone, quer dizer, o avô dele, além de ter ajudado muita comunidade, foi presidente por 20 anos, mais ou menos, né, Dr. Daan? Eu convivi 30 anos com ele. Pois é, então mais do que eu estou falando. E além disso, ele teve tempo ainda de criar, no mínimo, duas empresas muito grandes, né? Depois o Denis me corrija se não for isso, duas empresas muito grandes, ser um intelectual, né? Assim, uma figura super importante na comunidade maior também, além de ter sido fundamental para a nossa comunidade, ele impactou toda a comunidade, né, de Manaus, né? Então eu queria, me agradecendo o Denis, pedir para ele falar algumas palavras do que ele lembra daquele momento, né? E depois a gente passa o Dr. Daan. Uma alegria estar aqui com a comunidade. Acho que é a primeira vez que a comunidade está aqui, pelo menos na última década. Então, acho que talvez a gente pode tornar essa rotina um pouquinho mais frequente, né, do que uma vez a cada década. Em empresas familiares, né, tem uma série de estudos e tem um lado teórico, acadêmico importante. Mas tem uma fala que eu gosto, que ela diz o seguinte, que em empresas familiares, há mortos que estão vivos e há vivos que estão mortos. Eu sempre achei isso muito marcante, porque eu considero hoje, assim, meu avô está vivo, assim, profundamente vivo, aqui dentro da organização, né? Muitas das decisões que nós tomamos no dia a dia são profundamente inspiradas e muitas vezes diretamente inspiradas. Por exemplo, nossa escolha de operar somente na Amazônia. Nós não temos interesse em operar em outros lugares. Isso aqui vai estar ligado, por exemplo, à escrita dele, do Eretz Amazônia. Essa aqui era a terra dele, né? Era a terra que ele gostava, a terra da qual ele se orgulhava, a terra onde nós fomos acolhidos. Então, só nos interessa, né, buscar gerar prosperidade aqui e ter essa ligação profunda com a região. Eu lembro também que uma das coisas que ele muito se orgulhava foi de ter recrutado o Dr. Daan para vir de Belém para Manaus, né? Ele já me contou essa história, talvez seja bom, eu não lembro com precisão, mas eu lembro que foi um namoro, não foi rápido, né? Trazer o Dr. Daan, que estava morando em Belém na época, né? Mas era uma das coisas que ele contava como as conquistas dele, e eu considero ele, né, quando eu digo que ele permanece vivo, ele permanece como modelo, né, para as gerações seguintes, né? Acho que tanto minha mãe quanto o tio Jaime se espelham muito no exemplo dele. Na minha geração,
os 4 netos continuam buscando quase que esse inatingível, né, de ter sido professor, de ter sido empresário, de ter sido escritor, de ter sido líder de comunidade. Parece, assim, às vezes não parece factível em uma vida só, né? Então, bem, gostaria de agradecer mais uma vez, é uma alegria recebê-los todos. Aqui a gente deu um brinde, até como uma temática amazônica, né? Lembrar um pouco a nossa seca de 2024, que foi um evento dramático. Espero que vocês gostem e vou passar a palavra para o Dr. Dante, que quero também escutar. Obrigado. Obrigado. Realmente, para mim, deixa eu ver se sentado é melhor, por causa das algumas deficiências atuais. Eu recebi com muita alegria, na realidade uma honra, o convite para vir falar aqui para membros da nossa comunidade, convidados, sobre o período histórico, o período que eu posso falar, que são 54 anos desde que eu vim para cá. Completo agora, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, próximos 54 anos. Né? E principalmente por estar de volta aqui. As lembranças, elas realmente... Eu era um jovem de 24 anos, né, quando vim para Manaus. E a referência era o professor Samuel, para tudo. Ele queria que eu visse, se pudesse vir todo dia, eu vinha. Ainda, estava contando para o Denis, que eu tenho uma noção de espaço, eu perdi um pouco, mas era em frente ao Hotel Amazonas, antigo, ali pela Floriano Peixoto. Tinha a loja, lá tinha uma escada e tal, e você subia aquela escada daquelas antigas, né? E estava no escritório em si. No escritório, o professor Samuel e tudo, do lado, tesouraria, seu Rodrigo, alguém ouviu falar dele? Era meu amigo, me mandava artigos, um homem altamente de confiança. E ia mais adiante, tinha um corredorzinho e tal, você andava, estava na parte central do escritório da Falgate. Me lembro exatamente de todas as pessoas que trabalhavam lá, porque era uma coisa muito acolhedora, tratavam bem todos, o pessoal, funcionários, que eu digo, adoravam, era a própria família deles. Eu posso citar o nome deles aqui e tal, quando se falava em bemol, na Focage, que era junto, né? E, enfim, e eu, como disse, foi o período de Rosh Hashanah e Yom Kippur de 1972, né? E aí eu vim, né? Eu fui indicado pelo meu amigo de infância e juventude lá de Belém, que era o Bemuio, na época já estava aqui um ano antes, e foi um dos gerentes da parte técnica, quando a Bemol na época tinha uma assistência técnica do Getúlio Vargas, né? Em frente ao Shake Club, né? Depois não, ele mudou cada fabricante que desse, né, assistência técnica. Mas aí o Rabi Jacob Azulay, o professor Samuel notou, ele estava envelhecendo, como todos nós, né? Ele disse que precisava dar uma mexida nas coisas. E veio a ideia, a minha indicação. Eu vim para passar Rosh Hashanah e Yom Kippur. Acabei ficando um pouquinho mais nos primeiros dias de Sukkot, né? 1972. Né? E quando eles fez o convite e tudo, e eu ia para frente, ia para trás, a minha família toda lá em Belém, né? Minha namorada lá em Belém, que é minha esposa eterna namorada até hoje, né? E eu digo, meus pais, né? Meus pais, tudo, tipo, tinha emprego,
Eu fui bancário, né? Não sei se tem algum bancário aqui, mas eu fui bancário lá com um concurso público, tudo, né? Então, e veio aquela... E eu estava terminando odontologia. Em dezembro de 72 eu ia me formar, né? Até transferências para a faculdade de odonto daqui foi oferecida, né? Mas aí depois não. Aí o próprio professor Samuel disse, não, terminando lá é melhor terminar lá. Odonto, nessa época, lá em Belém era melhor. O pessoal daqui mandava muito para fora, mandava para Belém, mandava para Fortaleza, completar a odontologia, tinha muito isso. Estava ainda, né? Então, eu fui, aí continuou a conversa e tudo para me voltar. Eu tinha minhas dúvidas. O meu pai, infelizmente, era cego, né? Desde 1950. Eu não tenho lembrança, eu nasci em 48. Não tenho lembrança, o meu crescimento já foi com ele completamente cego. E como eu dizia, eram os olhos dele, eu e meu irmão. Eu queria tudo e ele contava tudo e me dava, rezava muito bem, e era muito solicitado pela sabedoria que ele tinha e tudo. Tipo, puxa, eu vou deixar. Aí quando veio, ainda tinha os telefonemas para pensar na proposta e tudo. Eu acho que eu tenho até aqui uma carta do professor Samuel do início de 73, quando fechou realmente. Não consegui coletar muita coisa, porque não deu o tempo para isso. E o meu pai disse, olha, o apelo de uma comunidade não pode ficar sem resposta. Eles estão precisando, ele já conhecia o Rabi Jacob Azulay daqui, eles foram amigos lá em Rabat, em Marrocos. Lá em Rabat. Tanto que quando eu cheguei, o seu Jacó me contava as histórias do meu pai. Meu pai veio de lá com 18 anos. E, para variar, como todo bom judeu marroquino da época, já deixou um filho lá, que era um irmão meu por parte de pai. Então, o seu Jacó que me contava as histórias da mulher do meu pai. Ela era muito branca e ele tinha uma pronúncia engraçada. Eu descobri depois que era albina, mas o seu Jacó, ele não entendia o que era isso, o albino. Ele não entendia, ele dizia um branco, era muito branco e tal, e tudo. E teve um filho lá, tudo tinha branco. O seu Jacó chegou antes, 1905, aqui em Manaus. O papai, Manaus, perdão, no Brasil, primeiro Belém, até o papai já chegou em 1910, 5 anos depois. 5 anos depois. Então, contemporâneos, né? E eu vim, né, com as ideias todas, né, na cabeça e os exemplos lá de Belém, porque a minha geração teve a importante, teve a felicidade de conviver com autênticos, todos aqueles rachamim antigos marroquinos legítimos lá de Rabat, de Tanger, de Tetuan, de Salé, de vários lugares. Eles vinham traziam na origem aquilo tudo. Tinha cada peleia na sinagoga, o costume de um lugar e o costume do outro. Mas isso só fazia a gente aprender, né? Então, convivi com todos aqueles que foram, né, e me aconselharam. Quando eu vou para Manaus, para ver como era, né? Vai chegar lá e, para mim, não bater de frente, como se diz na gíria, com as minhas ideias todas e tudo. E aqui estava realmente parado. O básico tinha o Rabi Jacó nunca deixou de sepultar ninguém. Tinha arbitra à noite, sexta-feira e teve lá da manhã, sábado. Parava assim, né? Então, com aquelas muitas ideias e tudo, aí eu tinha que chegar e dizer, para não haver conflito, para não... Mira, senhores, disseram, a bicha Samuel bem jovem, fala com eles assim, falava em espanhol,
Como você hace aqui? Como você diz? Para saber como era em Manaus, saber e tal, quer dizer, uma forma de ir dando uma arrumada para gostarem de mim, né? Para fazer jus à confiança que o professor Samuel estava depositando. Era um visionário, a visão dele era que tinha que dar um impulso, né? E aí começou eu me dei muito bem com Baruch Hashem, com todos eles. Ainda tinham velhos, ainda de origem marroquina, tinham outros já nascidos aqui na Amazônia, mas que meldavam, rezavam maravilhosamente, né? Tudo aprendido com as mesmas manguenotes, melodias e tudo, era muito bonito. Eu me sentia como se estivesse lá, no meio da sinagoga, lá em Belém. Porque eu peguei todos, eram mais velhos que eu, né? Bem como o Sérgio colocou no início, aquele pessoal do meu tempo, mais velho, tudo já não está mais para nos contar, mas que nos ensinaram muitas coisas, e já amazônidas, né? Então, eu conversando, eu fiz aqui e a gente esquece, né, muitas coisas. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, né? A primeira coisa, a ideia que eu tinha, além de estimular toda a parte religiosa em si, e aí nós começamos, logo depois, a lei da tefilonia, começamos a fazer minhá, e um pouco depois, né, arbitra Motzai Shabbat, depois, foi tudo aos poucos, não foi tudo de uma vez, mas foi duas primeiras coisas que marcaram, e Baruch Hashem até hoje marcam, né? A escolinha funcionava no salão da sinagoga, no salão ali, aquele onde a gente faz seudar, numas mesas. Quem tem algum aluno antigo da escolinha aqui? Aquelas mesas. Eu tenho a pagela da minha turma. Pois é. O nome dos alunos que eram da minha turma. Eu procurei muito pagelas, eu tinha achado duas, de 1974, parece, não me lembro, 74, 75, mas depois eu não achei mais, né? Era Kita Aleph e Kita Beit, turma Aleph e turma Beit, tinha a matéria daquela data e tudo e tal. Então nós fizemos eu acho que eu tenho aqui, depois, se alguém quiser fotografar e tal, a apresentação que o professor Samuel fez para mim, para o Carral, né, dizendo da montagem da escolinha e tudo, como é que ia funcionar, o programa que eu dei, todo ele, né, quais eram as matérias, tudo, e começamos a ter alunos. Começou muito bacana. Hoje tem alunos que são avós já, né? Começaram pequenos, e assim foi, né? E a outra coisa, e Baruch Hashem, a escolinha continuou, seguiu legal. Tive uma ajuda importante nisso, do Meir Azulay, que hoje mora, desde 1980 ele mora em Israel, mas naquela época, 73, ele estava lá comigo, né? Estava e tal, e fizemos o primeiro Seder. O primeiro Seder de Pessa foi em abril de 1973, foi o 01. Por isso que o que nós fizemos agora, 54, 54 Seder de Pessa, né? Porque se a gente contar como o primeiro fosse só em 74, não, o primeiro foi em 73. Então aí bate o 54º, né? E ficou uma marca muito legal. Eu tinha fotos disso, mas não deu para achar, não deu para preparar uma coisa. O primeiro Seder, a Bijapó estava bem, né, ainda, né? Ele passou 73, 74, ainda bem, né, e me contando histórias, aquela coisa, tudo. 75 ele já estava baqueado, já quase não saía da casa dele, que era o lado, né, na sinagoga, era nas 9, aquela do lado.
E logo em fevereiro de 76 ele faleceu. Mas nós fizemos esse primeiro Seder, foi lá. E a outra coisa importante, como as esnovas estavam unificadas, eu não vou entrar nisso porque aí já é antes, né? Posso até contar, mas eu aprendi no livro do professor Samuel, no Eres Amazônia, que eu acho que todo mundo tem. Né? Estavam unificadas e tudo. O prédio da Praça da Saudade, né? O prédio estava parado. 73. Ele estava parado, estava tal. E eu, todo dia, eu vinha conversar com o professor Samuel. Todo dia. Aí uma coisa importante que ele fez para mim: vamos providenciar um emprego para você como dentista. Foi uma das outras razões, eu esqueci de falar no começo. E eu fui dentista da Beta por anos e anos. Né? Dentista e depois médico, porque eu formei logo medicina e a odontologia mesmo muito querida e me ajudou demais a poder estudar medicina. Ela ficou de lado, entrou só na medicina já há 45 anos, para você. E eu trabalhava de manhã e à tarde era escolinha. Passava por aqui, depois ia. Tem os horários aqui como funcionava. Tinha segundas, quartas, numa outra vez passou para terça e quinta, mas no começo eu conseguia fazer segunda, quarta e sexta. Macetes combinados aqui, pela frequência, a frequência que fazia para melhorar a frequência, isso tudo conversado naquela sala. Sabe? Porque não tinham outras pessoas, eu fazia visitas e tudo, mas decisões e tal, custos. Eu queria imprimir alguma coisa, era mimeógrafo, né? Mas custava, né? O mimeógrafo no stencil, eu datilografava o que era, as rezas, o que eu queria estimular, datilografava e levava para o mimeógrafo no stencil, levava e o cara rodava lá no álcool. Mas isso não custava tanto, aí eu chegava com ele. Olha, aqui vamos fazer esse edito mesmo, o pessoal canta, chama atenção. Então tá bom, vai lá com saúde. Por isso que eu disse, tinha um corredorzinho e era a tesouraria do comitê, era lá com saúde. Né? Ele só ia lá, tanto, mandava lá, acho que era a Terubim que trabalhava nessa época. Lembra disso? A teia era do professor Samuel, né? Sabe, uma lealdade, uma coisa assim, incrível. Aliás, todos eles, que eu falei no começo, né? Aí eu ia lá com saúde, tá aqui o dinheiro, eu levava na casa do Mingau, sexta-feira no arbítrio já estava tudo, dando e para lá. Enquanto se ensinava hebraico em si para a nova garotada. Porque os que sabiam, mas tinha um bom número de pessoas que não sabiam hebraico. Nós começamos Nesse momento, o caixa do comitê, ele se confundia com o caixa da Bemol? Era da Fogás. Era assim, na Bemol eu tinha secretaria, tudo. O Vidal ficava tudo ali junto. Tinha a tesouraria, tudo, que era o seu Rodrigo me chamava lá para dentro e ficava conversando. Eu passava uma tarde, né? E essa parte toda era a Bemol, mas quando eu precisava do dinheiro para pagar o mimeógrafo, o negócio, era lá na Fogás com saúde. Que era junto, era um corredor. Como eu digo, eu não sei mais andar. Então tinha o caixa do comitê. Tinha o caixa era Bemol Fogás? Não, tinha. Caixa do comitê. Tinha. Inclusive eu tenho esses registros. Exato. Né? Existia um livro de caixa do comitê. Exatamente. As pessoas faziam contribuição. Agora, o lugar físico era aqui. Isso. Depois eu posso Tinha. O Vidal, no seu falou Librachá, era assim, incansável nisso. Incansável. Né? E a gente falava a mesma linguagem. Nós não tivemos atritos. A gente falava a mesma linguagem, aprendemos com os mesmos mestres. Eram aqueles velhos antigos que vinham, se cantava igual, eu cantava uma música igual. E aí ia levando. Toda essa parte funcionava assim. Então, o caixa que eu digo, não sei se a denominação seria essa,
Quando ele mandava, vai pegar o dinheiro para comprar tal coisa, tal bolo, não sei o quê, para botar lá na sinagoga, para chamar uma coisa, eu pegava o dinheiro lá com Saúl, que era assim foi movimentando, né? Foi dando um pouco mais de ênfase assim, na sedimentação do serviço religioso. Eu já mostrei aqui. Eu conseguia colocar aulas de shirim, de melodias e tudo que a criançada gostava muito, na sexta de tarde, 5 horas. Né? Significava o quê? Os pais iam ter que buscar. Ficavam com o arbítrio. Já tinha coisa nova no arbítrio, crianças cantando. Talvez o pessoal lembre dos alunos da escolinha se apresentando nas festas, no Shoshaná, Kippur, outras coisas, dentro da sinagoga, cantando nas cadeiras ali do lado, exatamente de onde, o lado onde ficava o professor Samuel. Ele saía dali, ele ia para o outro, ele e quem estivesse junto, e a molecada toda ficava ali, sentada. Aí vamos lá, o Arroto Ketana, nós queremos, o Shoshaná, todo mundo cantava, dessa forma. Então fomos estimulando, né? Depois começaram as senhoras a frequentar o arbítrio. Tem lugares por ali, a gente conhece no Brasil, em outros lugares, as senhoras vão sábado, assim, sexta, a sexta-feira à noite, nossa, é espetacular a presença das senhoras, né? Cantam junto com a gente. E isso foi tudo sendo levado, sendo apresentado, e pode, não é proibido, porque é a nossa, o nosso ritmo, a nossa ordem. Eu acredito que por causa dessa forma que os nossos antepassados eles conseguiram fazer mais de 200 anos na Amazônia, por causa desse chamado meio termo, né? Nem é ortodoxo demais e nem vira completamente reformista. Eles sabiam aonde dobrar, aqui e ali. Eles diziam, não tinha problema com a senhora, tem a Hazará, a Ezrat Nashim e tudo, mas não tem nenhum problema em algumas, como até hoje, né? Como chega um Simchat Torah, como chega um Purim, da Lei Megillah, desce todo mundo, fica igual. Na hora de um culto a gente guarda aquela reminiscência, né, do chamado Ezrat Nashim, o local. Isso tem outras explicações, para a gente entrar aí, seria uma aula só sobre. Mas eu digo, esse meio termo foi que manteve, né, conseguiu manter, trazer quem estava fora. Nossa, vou lá, não faço nada, e tudo. Não, começaram todo mundo a fazer. Quem vai na sinagoga hoje vê várias pessoas fazendo, não vê só eu na Tebá. Já me viram muito tempo na Tebá, agora a vez e chegou no momento, né, de um grupo muito bacana, né, de jovens, e antes dessa juventude que está agora, teve outra juventude, né? Teve outra juventude que passou pela Tebá também, né? Alunos da primeira turma, Davi, Davis, e outros, Davi Salgado, foram Razanim. Vai pegando essas coisas todas que a gente precisava do apoio, do apoio da direção. E eram esses bate-papos diários. Mas não era só isso, não. O professor Samuel, ele queria saber de mim, como é que eu estava, como é que... Até pessoalmente tinha algum problema. Todos esses detalhezinhos. Isso que me fez ligar durante esses 30 anos que eu convivi, desde 72 até 2002, quando ele faleceu, né? Assim, tinha todas essas coisas. E mesmo depois que ele passou a presidência, quando foi em 85, o Zé Taquira, ele foi e tal, a gente continuava indo lá, né? Ele disse, não, vamos mexer aqui, tudo, tal. Já era 1985, né? O senhor Isaac tinha falecido no final de 74, mas eu disse na Bora Prudente, eu cheguei aí no escritório, que tinha uma sala do seu Isaac, Benchimol, pai do professor Samuel, aquele jeitão dele e tal. Aí me lembra a história de tesouraria e tudo,
que o primeiro salário que eu tive, ele estava, como ele disse, eu estou engatado aqui, ele era guarda-livro, naquela coisa, em que, não sei em que, hoje a gente chama rubrica, né, não sei o que, eu vou colocar esse e tal, tipo, tudo bem, com ele a gente nunca, porque ele mandava, né, ele mandava e tudo, né, teve uma história muito interessante no próprio ano de 73, quando nós fizemos muito contato com, aí começaram o contato com a Zona Franca, estava no auge, né? Muita gente de fora que veio e só vinha nas festas, na sinagoga, né? Aí, conversando, o professor falava nisso também, tem muita gente de fora, muito e tal. Eu digo, melhorar, veio a ideia do ar-condicionado da sinagoga, porque o pessoal da Zona Franca, falo Zona Franca, a turma que veio depois de 67, e se adaptou e ficou, e que estão aqui, muitos faleceram, todos sepultados aqui, quer dizer, viraram amazonenses, né? Eles diziam, era quente e tal, realmente tinha uns ventiladores assim, porque na realidade acabava secando a boca da gente, quem estava rezando na pecuária, era muito isso, eu e teu pai. A gente estava rezando daqui a pouco, muda e botavam bem na frente, eu digo, não, põe mais para lá. Então, e assim ia, né? Aí fizemos, mas olha como era o perfil do seu Isaac, o livrado, do pai do professor, né? Eu não tratei com ele, porque eu não ia toda hora com ele, eu ia com o professor Samuel. Ele disse, vamos fazer uma... Aí ele disse, faça a coisa ali, vamos organizar. E essa é uma das coisas que eu tenho, que ainda tenho. Uma lista, todo o pessoal deu um maote. Fizemos naquela época o aparelho de ar-condicionado maior era 18.000 BTUs. Era aquelas caixas assim, tal. Aí foi técnico daqui, olhou e fez a medida lá de BTUs, de tamanho e tal. Iam ser, não me lembro, 8 ou 10 aparelhos distribuídos. Enfim, tudo isso foi dado, foi arranjado o dinheiro, né? Grande falha nossa, nem do professor. Ninguém disse nada para o seu Isaac. Ele não sabia, né? Aí, quando ele soube, ele se zangou com o professor. Não, tem 8 janelões. Ele não era lá fã de ar-condicionado, né? Não era, a geração dele era outra. Não tinha nada para ele. Tem 8 janelões, tem ventiladores. Aí o professor pegou e ele saiu. Aí ele disse, vamos deixar para lá. O professor Samuel, não vamos, né, prosseguir com essa... senão o papai vai ficar zangado e tal. Não teve. Mas aí o que aconteceu? Eu digo, olha, o dinheiro estava lá, estava todo... tem a lista, pelo nome das pessoas que deram. Então, eu digo, podemos fazer melhorias na escolinha. Quando se comprou carteiras, era em cima de mesa, uma mesa, era ruim para as crianças e tal. Então, aí se fez uma cotação, as carteiras escolares foram iguais às melhores que tinham na época de Manaus, era do Colégio Militar. Iguaizinhas, para olhar, e tal, se comprou isso, se comprou bebedouro, uma lousa quadro negro, hoje eu acho que não tem mais isso, né? Mas mais apresentável e tal. Então se fez isso. Alguns eu tive que ir com todo o pessoal que doou. Eu andava todo esse comércio, todos os dias. Eu fui com cada um para explicar o que tinha acontecido, não vai dar mais, problemas de fiação elétrica. Eu dei outras desculpas, então, mas vai ficar para depois quando... então, mas se quiser o dinheiro de volta, teve um pequeno número de pessoas, eu já nem sei, é melhor nem lembrar. Hoje disseram, eu quero uma outra de volta. E foi dado de volta. A maioria não. Os nossos de Manaus, as famílias, Benchimol, Ezequiel, Sabá,
os Assayagos, as famílias todas, se manteram e vários outros. Assim, deixamos Zona Franca, como eu digo, os comerciantes que vieram para cá. Não, tá bom, melhor aí o ensino. E a escolinha ficou mais apresentável, tinha um bebedouro, tinha uma carteira melhor. Tudo isso no salão, né, da sinagoga. E aquela parte não era hebraica, era Grêmio Sion, o nome, ali da 7 de setembro, porque as esnovas já estavam fundidas, né? E eu conversei com o professor. Como eu digo, saía tudo dali, né? Daqui. Tem que dar uma arrumada. Por que ficou fechado e ficou só o seu Miguel Cohen? Alguém ainda lembra dele aqui, né? O seu Miguel morando lá, não ficou mais nada. Uns reparos, aí ele mandou fazer uns reparos, e aí já se começou a movimentar o Grêmio Sion. Eu tenho o primeiro informativo do Grêmio Sion, que dizia assim, o título era Ajuda-te, ajudando-nos a fazer, né? Era interessante. Funcionou. Começou a ter peça de teatro da escolinha. Eu tenho que ter o nome aqui, um dos atores. E aí funcionou o Grêmio Sion. Aí o César, que o primeiro foi nas Novas, o segundo já foi lá. Ainda não tinha hebraica. Aí foi lá e funcionava e tudo. Você teve uma reunião já da juventude e tal. Muitos da Zona Franca, né, que trabalhavam em empresas da Zona Franca, não só de comércio e tudo, mas em empresas, né, jovens já como eu, 20 e poucos anos, começavam a ir lá, né? Daí surgiram encontros muito legais, muito bate-papo, muita coisa boa, né? A partir daí, a hebraica em si, foi a ideia do professor Samuel, tá vendo, quando ele soube que estava havendo já era o Clube Acácia. Primeiro era a adega portuguesa. Acho que na reforma você achou até coisa nas paredes das primeiras. Né? Aí olha a Rochma, a sabedoria do professor. O preço que os caras queriam eu acho que era 700 mil reais, né? Lá no clube maçônico, né? Aí o prédio não era tudo isso, mas ao mesmo tempo o Banco Nacional da Habitação estava construindo, e esse prédio do Grêmio Sion estava bem no meio. Eles tinham comprado o outro e só estava lá o Grêmio Sion atrapalhando o que o BNH queria fazer, atrapalhando, entre aspas, né? Aí ele disse: o preço vai ser esse, né? É esse. Eu consegui que era o preço para comprar lá a hebraica. Ainda teve, se necessitou, mas não podia também exorbitar, né? Fecharam o negócio, e se precisou mais de 200 e poucos mil reais, ele pegava o telefone e isso comigo sentado lá né? E ligava para cada um. O pessoal, precisamos de 20 mil, 30 mil, eu não me metia nesse valor. E eu queria pegar, era o cheque, na época era cheque, né? E tudo trazia, ele dava por lidal, ia juntando. Não era só isso, tinha problema de Magrita, às vezes, que vinha fazer arrecadação, ficávamos trabalhando. Magrita é colaboração para Israel, um nome que eles não deixavam de vir aqui. Mas esse negócio, aí eu ia em cada um lugar desse, pegava, e se juntou o valor para dar uma reformada e tudo, e aí começou. Né? Começou. Acho que o primeiro presidente da Hebraica foi o Wilco, acho eu. Posso estar enganado. O segundo foi o Samuel Bezequi. E teve outros. Bom, mas a lembrança vai. Né? Isso foi em 76. A Nora foi presidente.
Sim. A Nora fez um colegiado. Tinha a Nora, Sônia, cadê a Sônia? Eu vi ela por aí, não. Nora, Sônia, Denise, a Sara Léa. Eu começar a falar o nome, vou esquecer outros nomes. Não é bom. Fez um colegiado durante um bom tempo, né? E posteriormente. Nesse momento, quais eram as principais questões quando vocês se reuniam naquela sala? Quais eram as principais questões que eram debatidas? Quais eram os grandes assuntos daquele momento? Pois é, cada vez movimentar mais a comunidade. Era o dia a dia comunitário. Engajamento. Era o que tinha de novo, né? Coisas que ele tinha, dizia, coisas que eu levava para ele, que eu não podia fazer sozinho, né? Tinha que ter, e sempre tive a anuência, nunca houve um não. O único não foi esse do ar-condicionado. No fim, Baruch Hashem, olha hoje como já está, depois se conseguiu. Eu fiquei aí, eu acho que já era uma gestão do Samuel Koifman, quando nós conseguimos comprar uns aparelhos antigos, barulhentos, eram altos assim, 90 mil BTUs, ficaram lá em cima das nogas, colados na parede, um do lado e outro do outro. Fazia um barulhão, mas refrescava mais. E a partir daí modificou e tal, ficou no teto, ficou esse, e tá no que estamos agora, coisas mais modernas. Então, eu acho que foi muito importante o respeito à idade, ao trabalho, né? Tudo que o seu Isaac passou e tudo que ele teve lá no Seringal, lá onde ele veio e batalhou aqui nas esnogas, né? Tem a história do seu Isaac também, já é bisavô, né? Tem história dele que eu conheço. Mas, então, tudo aquilo, aí o professor deu uma segurada, a gente faz aí no futuro, e fizemos, né? Sem aborrecer o seu Isaac, né? Sem aborrecer, né? Então, essas coisas, quantas vezes eu fui com ele ele arrumava melhor meus textos para uma cerimônia do governo, uma cerimônia Dia Nacional de Ação de Graças, sei lá, tinha o governo, o Gilberto Mestrinho gostava muito, ele e o Amazonino gostavam muito desse dia, e ele fazia, depois disso outros não, era só outros eventos, né? Participamos assim de muitos. Quando o presidente Figueiredo, foi o último do período militar, foi operar a parte cardíaca e tudo, o governador na época fez um culto, chamou de religiões, né? Eu fui lá, foi na catedral aqui e tal, fiz uma mensagem bonita, né? Ele melhorou o texto para mim, eu gostava de ler, né? Hoje eu já falo muito mais em improviso, mas logo no começo a gente, né? E tal, foi muito bonito, muito legal. Quanto mal eu espero. No fim, o governador me pediu, o senhor pode me dar esse, viu que eu estava escrito? E aí pensei que demorou 2 meses, assim, alguma coisa, vem um cartão enorme do presidente Figueiredo, para mim, no meu nome. Ele está guardando, agradecendo e tudo, as orações, com os seus semelhantes, você ter aquela, né? Coisa que a gente nem sabia, né? Essa outra questão, o diálogo interreligioso, a comunidade sempre se fez presente. Sempre se fez presente, independente eu usava frases assim que eu tinha escutado, né, aprendido. Não devemos ficar procurando diferença teológica, vai ter briga, vai ter peleas e tudo. Não. Pelo menos conversar, tentar falar sobre aquilo que nos une, né? Que é o amor a Deus. Né? Que é o amor a Deus e tudo, senão ele vai ficar peleando aqui, não vai dar em nada. E isso funcionou, sempre funcionou. 2 vezes eu levei o arcebispo de Manaus, da época, para o diálogo nacional em São Paulo. Né?
Aí depois se juntaram pastores, que no começo não se juntavam, mas começaram a se juntar. Né? E depois todos os credos, todos. Até aquele nosso amigo, né? Que é de Umbanda, Roberto Jorge, é um amigo nosso. Ele é um psicólogo e tal, mas ele é um nível alto dentro, né? Mas bacana. Isso é importante, isso é político, não pode dizer que está errado. Se dentro do judaísmo eu não posso chegar com um cara que é mais religioso, menos religioso, tendo um ponto de vista diferente do meu, não, isso está errado. Porque tem gente assim. Tem. Você encontra gente, grupos assim, muito reformistas, e chega com gente que é meio termo. Vocês são muito religiosos. Aí tu pega um ortodoxo, daqueles que vêm tudo tempo, ninguém é ortodoxo. O cara olha para não, vocês são purinos. Vocês são o meio termo não tem. O meio termo não tem, mas eu acho que esse meio termo foi que fez durar mais de 200 anos, com a sapiência dos nossos velhos. Né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa antes de... foi o quê? Falei da implementação, Minchá, Motzai Shabbat, né? Grêmio Sion, essa ativação, as peças e tal. Né? Eu acho uma coisa importante aqui, eu botei. Em 1974, para ver essa visão que tinha, o professor Samuel me mandou para Israel. Tinha um seminário cultural grande, 40 dias na realidade. Logo depois da guerra do Yom Kippur, foi Kippur de 73. Foi em abril de 74. É bom você ir a Israel. Tem esse seminário, chegou o conhecimento dele. Né? É bom. Né? 74 não ia haver nenhum problema religioso, o Rabi Jacó estava ativo, estava bem. Eu chamo isso de abertura da comunidade, passou a ser conhecida em Israel. O seminário em si, se até hoje em dia, em muitos lugares que você fala que tem judeus na Amazônia, no Amazonas o pessoal se espanta, até hoje, né? Tem. Né? Mas imagina naquela época. E eu fui em todos os locais da organização sionista, educação, aliar, a parte cultural, de justiça cultural. Eu fui em todas para falar da comunidade de Manaus. O pessoal se espantava e tudo. Fui no Museu da Diáspora, tem várias coisas de Manaus. Nem sabiam. Assim, e pediram logo o secretorar, né? Quando eu digo, não, esse não vai, pode ir para uma exposição, né? Claro, vai estar muito bem cuidado, mas para nós aqui é a nossa história, né? É uma outra história, né? Mas para ver isso lá do Museu da Diáspora, né? O Becat Fussoto. Né? Então, isso aí abriu, e foi outra cotazinha que o professor fez. Eu me lembro dele ligando, eu falei, não, vamos mandar, precisa tanto e tal. Eu tinha que pagar naquela época, não dava ainda tudo, muitos programas, benefícios e tudo, ainda não dava. Né? Ele arranjou logo, e eu que fui pegar lá. Né? Muitos amigos diziam, tá aqui, boa viagem. Eu queria, obrigado. E valeu realmente. Começamos a receber material, era via correio. Naquela época era via correio. Mas chegava aqui a parte educacional, tudo em espanhol ainda, não tinha em português. Né? Mas valia, cartazes e tudo. E aí começaram os programas. Comecei a saber aqui em Manaus que tinha um programa colheita de laranja, por exemplo, Edgar. Tinha, no começo foi classe sul-americana, ainda não eram as classes brasileiras. Né? Tinha, foi criando várias coisas, né? E foram muita gente, além da Aliá, muitos daqui de Manaus.
Eu, na realidade, até abdiquei de ter ido para Israel para poder, quando eu pensei bem naquilo que parecia ter sido escolhido para mim fazer, né? Em vez de ir, eu resolvi ficar e mandar gente para Israel. Aí acabei ficando em Manaus e aí muita gente para aliar, para programas, para tudo. E Baruch Hashem, hoje Manaus é conhecida, existe. Então eu acredito que foi essa data, essa visão dele de me mandar, né? O meu judaísmo era regional, era amazônico. Assim, um pouquinho lá no Rio de Janeiro, ali na Shell, que é uma sinagoga de amazonenses e paraenses e tal, voltava, não tinha língua. A partir dali eu comecei a ir em tudo que era encontro nacional. Encontro da CONIB, encontro do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, passaram a saber que tinha coisa em Manaus, que tinha material que estava sendo, nós fazíamos, fizemos livros, fizemos aquilo, isso eles queriam, guardavam no acervo, né? Confarade, que era uma coisa, era a Confederação Latino-Americana, e tinha os confarades do Brasil, coisa bacana. O ladino cresceu muito, o nosso ladino, nesses confarades, o aprendizado, que era mais em espanhol, onde eu cresci, no meio de todo mundo quase falando espanhol ali, até em casa. Minha mãe, tetuana, era espanhol, o meu pai não. Rabat era tudo árabe e francês, né? Mas a maioria era Tanger, tetuana, era tudo espanhol, porque tu vivia no meio do espanhol, né? E eu vi que tinha alguma diferença depois do ladino em si. Eu trouxe o Hatiquá em ladino, o ladino só foi melhorado depois de outro conhecimento, ele era mais espanholado. Né? Então, trouxemos hoje para o Hashem, todo mundo canta e sabe. Foi. Como era a presença da Hakitia nessa época? Como era a presença da Hakitia dentro da comunidade nessa época? A Hakitia, sempre muito radreada. Radreada significa palavra. Hakitia é um dialeto, uma língua, um dialeto, a gente chama de ocultação. Ele veio muito desde a Espanha. Por exemplo, lá em Marrocos, quem radreava a Hakitia eram os judeus das cidades da Espanha. Rabat, Salé, cidade do meu pai, eles não falavam uma palavra de Hakitia. Era tudo em arabia, o francês, era corrente, mas era mais a parte espanholada. Então, se falava. Nós chegamos a fazer curso aqui. Agora está aumentando mais. Em Belém ainda falam muito. Falam mais. Bom, mas também é 3 vezes maior a comunidade do que a nossa, né? Mas aqui nós começamos a colocar mais. Muitas famílias continuaram falando, né? Aqui e ali. Aí já se fez até um pequeno... Eu acho que foram umas 6 aulas de Hakitia. Eu não sou professor de Hakitia, mas eu aprendi muito lá em Belém, no meio ali daquelas senhoras antigas. Tinha muita coisa, tinha bênção, tinha maldição, tinha muita coisa. Era cada coisa. Sabe qual era uma das maiores? Eu só sei falar em português. Das maldições que tinha. Mas elas falavam, mas aquelas velhinhas, quando ficavam muito zangadas com alguém e tudo, diziam, eu cheguei a ouvir, mas não lembro do espanholado, queria dizer para a pessoa que da tua casa não saia lixo. Quer dizer, a princípio lixo é uma coisa ruim, né? Lixo é bom, lixo é para jogar fora. Mas que da tua casa não saia lixo, olha o que ela estava dizendo. Quer dizer, não ia entrar nada para fazer lixo. Olha o que ela estava dizendo. Né? Essa era uma das mais bravas, né? Mais bravas. Outro nível. Então, ele tinha situações. O tio da tua esposa, o general Abrão Bentes, tem um livro, Hakitia. Tem. Ele dá muitas frases que ele foi buscar
Porque isso foi, eu acho que a Real Academia Espanhola de Letras tinha coisas assim também. Então ele pegou aquilo, juntou com as coisas do Marrocos, aqui da Amazônia. Ele pegou lá, ele era de Itaituba, nascido em Itaituba, lá no Tapajós. Ele foi atido militar lá na Marrocos, né? Mas eu não sei. Ele foi, me contou. Doutor Isaac, a vovó falava muito gol pelos moros, né? Os moros eram o nome dado aqueles árabes que tinham raiva de judeus. Porque tinham muitos árabes dentro do Marrocos que não tinham essa raiva. Outros tinham, como chamamos em Raquitia, uma genia, né? Uma genia. E outros não. E o pessoal dizia, cuidado com o Lamora, cuidado com o Moro. O Go significa que se vai, quer dizer, vai. Go pelos moros, por los moros. Era essa turma que era ruim. Aí entra a Raquitia, Chofeu Sarren, quer dizer, é uma mistura de árabe, espanhol, hebraico. Sarren é uma palavra que vem do hebraico, Sarren. Vocês moram hoje, né? Sarren é uma coisa, né? Chofeu vem de árabe. Árabe é chuf. Chofeu Sarren. Sarren é mamzer. Mamzer é hebraico. Mamzer, quer dizer, esse cara é muito mau. Aí já mudava a conversa aqui, sabia, alguém avisava. Então, o que chamam? Que era uma língua assim de ocultação. Mas que funcionava muito bacana. Né? Se uma coisa não prestava, assim, tu dizia, tá rosminaria, rosminaria. Aí o outro já entendia, e o vendedor pensava que tu estava elogiando, tu não entendia nada, mas tu já não comprava. Eu queria aproveitar, né, que a gente tem aqui, se falou muito sobre o senhor Vidal, né, e também sobre o professor Saul, e como a gente tem os filhos deles aqui, será que vocês davam um depoimento para a gente, né, e contar um pouquinho sobre a visão de vocês, né, de lá? Aí depois eu vou com o Jonathan. Boa noite a todos. É muito legal a gente voltar aqui na hebraica. É quase que é hebraica aqui, né? Porque eu também, o doutor Dan sabe que eu também vivi isso daqui quando meu pai trabalhou aqui durante muito tempo. Foi assim uma pessoa que ajudou muito o professor Samuel. O professor Samuel também ajudou muito meu pai. A gente tem uma história de família que foi se ligando várias vezes. Eu fui professor de Bar Mitzvah do Denis, né? E, enfim, mas assim, entrando aqui, eu me lembrei de algumas coisas que aconteciam aqui na comunidade, né? Apesar de aqui ser o lugar onde eram tomadas decisões, mas toda a comunidade, a gente tem que se lembrar que tinha CIEX, tinha o Sabá, todos esses contribuíam, né, doutor Isaac? E aí isso era escriturado. Imagina, saía do caixa daqui da Bechimol Irmão, e entrava no caixa do comitê, e aí entrava alguma coisa de lá e prestava de conta lá. Isso daí o Vidal estava no meio, fazendo essa escrituração, fazendo aqueles livros de caixa. Eu acho que alguma coisa dessa ainda consegui salvar. Eu tenho, ficou. E assim, eu não quero demorar muito e não quero esquecer de uma parte interessante da história da comunidade, que foi a transição que o professor Samuel resolveu fazer, quando depois que eles passaram ali, eu acho que 10 ou 15 anos, passou ali aquela dupla Vidal, Saul e professor Samuel. Eles o professor Samuel resolveu que tinha que profissionalizar o comitê israelita e escolheu uma pessoa que está aqui com a gente agora, que é o Zé Laredo, que eu tive assim a felicidade de trabalhar com ele. Quando eu voltei de Israel, o professor Samuel me mandou me chamar aqui para perguntar se eu não queria ser professor na escolinha, porque o Zé estava precisando de alguém. Aí eu fui lá trabalhar com
com o Zé. Então, assim, são, como o doutor Isaac está falando, são muitas pessoas, né, que cuidaram. Ele estava falando aqui, não estava se lembrando, mas tinha toda aquela gente ali da Guilherme Moreira, muitos judeus que vieram de Israel, que que serviram o exército, que serviram na aeronáutica, e essas pessoas ajudaram a comunidade a chegar aqui. Me veio aqui na cabeça o Aron Hakimi, me veio aqui na cabeça o Mick Schwartz, me veio aqui na cabeça... no negócio de Marfim. Sim, sim. Eu junto, né? Então, assim... Eu não queria dar muito, não, eu já dei tanto, não, vai ter tanto. Eu servi, eu estou com ferimento aqui. E o cara do Marfim, eu também. Cada um tinha, daqui a pouco estava quase nu. Estou peleando. E o interessante é que essa peleia, eu sempre falo isso, ela é inerente ao judaísmo. Tem aquela história do naufrágio, não vou falar aqui, mas é inerente ao judaísmo. Nós realmente peleamos. Eu acho que por isso que a gente chega onde a gente chega. A gente discute muito, a gente não aceita as coisas como são. O Dr. Isaac, quando chegou aqui, um testemunho, mudou completamente a vida da nossa comunidade. Eu tinha, acho que, tem uma foto, né, que tem nós quatro, eu, Michel, Rafael, Moisés, né, pequenininho pro lado do Dr. Isaac, e assim, eu tinha aula com o seu Miguel, era um senhor que era muito bom, ele, mas eu sentia um medo do seu Miguel, o olho do seu Miguel não mexia direito, era moleque, então eu tinha medo do seu Miguel. Uma vez eu vi ele lavando o olho dele, que ele lembra que falando disso, para você ver, imagina uma criança, e aí chegou o Isaac fazia peça de teatro para a gente, o Isaac ensinou a gente a cantar Shalom, lembra disso? Então assim, mudou, a chegada do Dr. Isaac aqui em Manaus mudou completo, foi assim um choque cultural para a comunidade. E isso daí, a visão ali do professor Samuel, toda aquela geração que lá com o teu bisavô, né, viu que precisava juntar, viu que não ia dar certo de continuar separada, juntou gente muito diferente. Eu ainda cheguei a ver na Tebá o meu pai e o Dr. Isaac tentando ali administrar uns papelzinhos que chegavam de piúto, que cada um queria dizer de um jeito. E aí o meu pai era mais, como é que se diz, era mediador ali com o Dr. Isaac, mas aí vinha um do lado aqui e dizia, não, tá errado aqui, o tio Sani vinha por outro, isso daqui tá errado, então era uma peleia danada, né? E aquela do senhor, que era tio do Vidal lá o seu Davi Menachem, Israel, que ele se zangou, seu Miguel se zangou com ele, e quem estava mais na Tebá? O Vidal e eu. Quer dizer, o Vidal dizia, meu tio, eu digo, eu sou mais novo. Peleia cantando. Era peleia de rapaz. E no final das contas, todos esses piutinhos foram ali para aquele livro que o Davi Salgado organizou, né? Acabou indo tudo ali para dentro, tá tudo lá dentro. Eu tenho um escrito aqui do seu autor. Então assim, é sensacional. Acho que não dá para falar em 5 minutos assim, o tempo que o Dr. Isaac está falando, não dá para contar isso daqui. Tá aqui no Benchimol, irmão, eu acho que ainda chama assim, não? Não chama mais? Tá aqui na BMO-SA, é sensacional. Lembra a gente, acho que o Michel podia falar alguma coisa, depois vocês conversam com ele, o Rafael deve conhecer, deve ter também bastante história, que eu estava contando para o Denis, uma carta que meu pai me mandou, quando colocaram a primeira impressora. A Bemol foi a primeira a colocar tudo aqui de informática, eles botaram uma sala aqui que era conhecido no Amazonas inteiro, e aí chegou uma impressora na sala do meu pai mandou uma carta para mim, para Israel, dizendo, meu filho, agora tem uma impressora aqui, a tecnologia é sensacional, ela extrai na ida e na volta. Então,
Muito legal, Denis, parabéns pela iniciativa. Doutor Isaac, parabéns. Sérgio, também parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado, Denis. Parabéns. Jonathan, fala um pouquinho do caixa. Eu já entendi que era onde estava o dinheiro. Pô. Me conta como era isso. Me conta um pouquinho da tua experiência, né, de saber. Assim, eu realmente falar depois do professor Dahan é difícil, né? Porque o professor Dahan é a história viva, né? Ele sabe absolutamente todas as histórias e tem uma memória impecável, né? Então acho que o professor Dahan realmente é um livro aberto. Em relação ao caixa, a questão é o seguinte, porque o sistema bancário era complexo. E a Afogás tinha transação líquida, hoje não é mais, graças a Deus não é mais em dinheiro. Né? Mas naquele tempo quase todas as transações comerciais de gás eram líquidas em dinheiro. Né? Então você tinha esse inflow de dinheiro constantemente e os recursos do comitê, uma parte estavam ou no banco ou alguma coisa, então você fazia a saída pela Afogás e depois e fazia a operação interna. Então é uma questão de ter liquidez, né? É mais ou menos isso aí. Mas assim, fora isso aí eu não tenho nada a acrescentar, nada a somar, nada. Algumas questões por chamar para casa, por jantar. Assim, o meu pai gostava de contar muitas histórias de como houve uma adaptação muito grande à religião judaica e aos imigrantes, né? Principalmente ele gostava de contar a história dos nomes aqui da Amazônia, que você vinha com os nomes diferentes e chegava no cartório e mudavam absolutamente tudo, né? O nome das pessoas. Então, os nomes, os sobrenomes da família, meu pai gostava de contar isso aqui, é um negócio sui generis, né? Que chegava que não, esse nome aqui eu não registro e mudava o nome de todo mundo, né? Então todo mundo mudava o nome e meu pai também sempre contava que o cidadão era nascido ou em Tanger, ou em Rabat, ou em Tetuã e chegava aqui e virava brasileiro, né? O cartório antes chegava 2 testemunhas dele e dizia, esse cara nasceu lá, era meu vizinho, e registrava o cara e vida que segue, né? Porque tinha muito problema de, vamos dizer, entre aspas, de protecionismo em cartório, né? Então, por exemplo, para ser comandante de navegação, aparentemente havia uma suposta lei que tinha sido nascido no Brasil, né? Então, como é que a pessoa ia ser? Ele vinha do Marrocos e nascia de novo. Então, meu pai contava essas histórias. Meu pai contava muito também a história de como o judaísmo é dinâmico e tem uma habilidade grande de se adaptar. E para o Marrocos e a grande maioria do norte da África, veio um grande contingente de judeus junto com os romanos. Depois aí da década aí do ano 60, do ano 70, e muitos desses foram parar no Marrocos, né? E tinha a segunda leva de judeus que vão emigrar para o Marrocos durante a Inquisição Espanhola e Portuguesa, em 1492, 1498. Então ele contava essas histórias que regiões específicas tinham vamos dizer, um rito diferenciado, e é isso que o Dahan aqui já falou. Você vinha de Rabat, você vinha lá do sul do Marrocos, a região dos Berberes, né? E tinha de judeus lá que vieram com o Império Romano, né? E eles tinham assim um rito totalmente diferente, mas eu acho que é isso aí. Eu acho que o Dahan sabe tudo, eu não preciso falar absolutamente nada. Acho que por último o senhor marido, né, que vai fechar aqui para a gente, né? Obrigado. As minhas palavras são simples de agradecimento ao doutor Samuel, porque
tive 3 benefícios dele, antes dele me pedir alguma coisa. O primeiro deles foi que eu era, no meu primeiro emprego, trabalhava como auxiliar de despachante, aduaneiro, com 17 anos. E um principal cliente desse despachante era a Bemol. E eu, como era encarregado de levar as guias de importação, conversar com o Manel Rodrigues, que trabalhava aqui, diretamente eu tinha que subir ao escritório principal e ficava próximo ao gabinete do Dr. Samuel, né? Isso ano de 65, 66. E determinada situação, eu tinha que entrar e explicar alguma coisa da guia de importação, que era complexa na época, né? E conversava com ele, não só a guia de importação, como eu também sempre gostei de geopolítica, gostava de conversar sobre Israel e tal. E ele me dava, de vez em quando, uns 10 minutos, 5 minutos de uma pazinha comigo, né? E, por surpresa minha, 2 meses depois, eu recebi a indicação de que o despachante me chama à sala dele e diz: olha, você está sendo chamado lá pelo Dr. Samuel. Pois não, vamos lá conversar com ele. Foi quando ele me chamou para trabalhar aqui na Bemol. Durante 2 anos eu trabalhei aqui no setor de faturamento, junto com o Saul e com o Samuel. E esse já foi um benefício inicial que ele me proporcionou. Tempos depois, eu trabalhando ainda aqui, comecei a estudar para o vestibular e o expediente ia até às 18 horas. E eu aventei a possibilidade com o pessoal que trabalhava comigo de conseguir uma autorização para sair às 4 horas da tarde para assistir o curso. E o estímulo que a turma me deu foi que era totalmente impossível. Nem adianta tu pedir da gerente. Não, eu não vou pedir da gerente, não. Eu vou falar com o Dr. Samuel. Pedi para falar com ele, expliquei que minha ideia era fazer economia e gostava de economia por isso e isso. Expliquei para ele porque, professor, quando eu tinha 6, 7 anos, eu pegava uma lata de manteiga velha da rua, ficava me perguntando como é que essa manteiga entrou aqui, por que botaram essa marca, por quanto venderam, será que o cara que comprou teve lucro? Essas perguntas eu nem sabia como responder. Aí eu disse para ele, era por isso que alguma coisa que eu queria estudar nesse sentido era a economia. E ele me estimulou e me autorizou a sair às 4 horas da tarde para poder, sem perder nada salarialmente falando. Então esse foi o segundo benefício que eu tive dele. O terceiro foi já na faculdade, como aluno de economia. A nossa universidade era uma das mais antigas do Brasil e ela não tinha a classificação de professores assistente, titular, adjunto. Essa classificação foi encarregada pelo professor Benchimol a ele reunir os professores e organizar para que tinha um prazo para apresentar para o Ministério da Educação. E ele criou os critérios pelos quais ele classificaria os professores, né? Eu já, com 23 anos, 22, 23, já era professor, e ele criou a classificação. Vai ser indicado, primeiramente, aqueles que têm autoria de trabalho, comprovada. E, durante a minha estada no pós-graduação da Unicamp, e comecei a trabalhar como economista do governo do Estado, sempre gostei de criar casos especiais da indústria e botava minha autoria e dava aula para pequenas empresas, empresários. E aqueles artigos com autoria, ele pediu e nós apresentamos, todo o pessoal apresentou. E o meu tinha mais valor porque era autoria própria, criação própria, e ele valorizou isso e me qualificou como professor titular. Terceiro benefício. Então, quando foi em 1985, ele me chamou e disse: eu preciso que você seja presidente do Comitê Israelita do Amazonas, que eu já estou trabalhando há 20 anos, eu faço tudo aqui, eu preciso passar para alguém. Eu digo: mas professor,
Como é que eu... eu tenho que fazer vou pensar, me dou 2 dias. Eu digo, tá bom. Um dia eu voltei e disse que eu aceito, mas eu tenho as minhas condições, professor. Eu vou ficar o mandato de 3 anos inicial, eu vou ter que introduzir os conhecimentos de economia que eu tenho, vou fazer algumas mudanças e por isso eu vou aceitar isso. Me liste as mudanças que você vai fazer antes de você tomar posse, tá bom? Aí eu listei. Primeiro, eu vou acabar com esse negócio de cobrador porta a porta, professor. Eu já tem o negócio chamado boleto. Depois não, vamos implantar o boleto. Segundo, eu estou sendo indicado por eleição direta da sua parte. A partir da minha associação seguinte, vai ser eleição direta com votação de toda a comunidade. Aprovado. Terceiro, o comitê não tem receita própria, a não ser as contribuições de poucas pessoas e mais os aportes diretos que eu sei que o senhor sempre colocou. Eu vou... Professor Nike e Asilo. Assim, aí eu disse, o meu plano é, como eu trabalho com a Zona Franca de Manaus, faço projetos econômicos, eu sei que na época, 300 e poucas indústrias, eu tinha 10%, 30, 40 indústrias, das quais o controle acionário eram de IDES nossos. E eu os conhecia alguns. Eu vou conseguir a contribuição de pessoa jurídica para o comitê. Isso tem todo o apoio, está aprovado. E foi mais alguns itens lá de organização, e assim ele me colocou lá. E a eleição do meu sucessor seguinte foi aplicada e até hoje é por eleição direta do comitê. Essa que é as grandes coisas. E também, depois que eu me formei, ganhei o título de economista do ano em 1999, eu preparei o discurso e levei para ele avaliar, sugerir, colocar alguns termos adicionais, e foi essa minha relação que sempre tive com ele. Finalmente, nós passamos muitos anos sendo colegas de sauna no Bosque Club. Doutor Daí vai fazer o fechamento, tá vendo? Completando aqui, eu queria contar um episódio. Nessas idas, eu via sempre os escritórios, né, das entidades, federações e tudo, Federação de São Paulo, do Rio, a Conib, tudo. Eu achava aquilo bonito, um centro administrativo, mas não tinha como é que ia se resolver, né? Aí nós ficamos funcionando logo naquele começo teu, José, ali embaixo do salão, né, tudo e tal. Depois um tempo numa sala da Hebraica, e aquilo sabe, eu digo, a gente precisa fazer isso. Aí, contando com uma colaboração importante de um senhor chamado Abrão Pinto, importante na comunidade de Manaus, que poucos conhecem a história, mas você teria que falar muito ainda sobre isso, mas sempre ajudou. Eu digo, vamos tentar construir, aí falei com o professor Samuel, eu já estava na presidência do comitê, eu exerci a presidência de 97 a 2000, mas antes disso, com o presidente anterior, já vinha bolando essa coisa. E conseguimos uma planta, porque todos falavam que foi construída aquela parte de trás da sinagoga, onde tem o salão, né, onde a gente faz celular, o outro que era salão dos copos, né, agora não tem mais copo, tudo elétrico ali, e a casa do Rabi Jacó Zolai, onde morou do lado. Era um U, assim, né? Tá, aí eu digo, vamos para frente, né? Ele me incentivou. Ele disse, vamos. Aí a doação, ele conhecia muito bem o seu Abrão Pinto, né? Mas não foi só o seu Abrão Pinto. O pessoal daqui entrou de peso com a coisa. E nós bolamos, através de uma empresa de engenharia,
e tudo, a construção, teve que reforçar ali onde era a sala de copos, porque seria a biblioteca e iria ter um peso maior. Enfim, a parte de engenharia foi toda feita e tal. Vamos para frente. O que se arranjou? Aí eu cheguei com ele, como professor. Onde? Se arranjou o dinheiro e tudo para montar e fazer um L. Só dava para um L. Era um UNA. Era um L. Era por cima do salão, onde a gente faz celular, e a biblioteca por cima daquela sala que liga as duas, sala de copos, como chamavam antigamente. Hoje já tem tudo elétrico lá. Não vai dar mais para continuar. E olha para cá, e olha para lá. O problema é tipo, pois é. Eu contava as histórias, como era a Federação de São Paulo, como era. Gente, era aquele sonho. Isso era um dos sonhos de fazer e tal. Ele olhou, mande o engenheiro dessa empresa fazer um orçamento desse complemento. Quem sabe a gente arranja mais aí. O camarada fez para completar. E eu trouxe para ele. Aí ele olhou por um lado, mande fazer. Eu me lembro bem, foi perto de 38 mil, 40 mil reais. Isso foi em 97. Cruzeiro. Já. Era. Né? Ele disse, mande fazer. E dia tal para vir buscar aqui. O cara mandou o orçamento e tal. Quando eu voltei lá com ele, ele não estava fazendo o primeiro tratamento do problema, foi em 97. Né? Mas que eu cheguei, aí atei o cheque na mão, está aqui, doutor Isaac. Aí ela vira um negócio interessante, porque eu tinha um bom relacionamento, como eu disse no começo, com todos os funcionários, muito. Né? Aí ela disse, que confiança, hein, Isaac? Mereces, hein? Confiança do professor em mim. Aí foi direto, o cheque era no nome da empresa, e a empresa, como tivesse feito alguma coisa para a Bemol, enfim, completou. E aí a gente tem esse centro administrativo que está aí, tá? Em forma de conforme aquele sonho, entrou de novo a visão do professor Samuel e eu lá junto com ele. Infelizmente, 5 anos depois ele faleceu. Né? Mas mesmo assim, a coisa ainda bolava e eu ainda ia lá. Né? Então, não tem como desligar essa, sabe, aquela pessoa que eu tinha como referência, né, para perguntar tantas coisas comunitárias e muitas pessoais e tudo, era realmente uma referência muito importante. Né? Era com ele que eu ia conversar sobre problemas, sobre alguma coisa. Mas esse é o que eu queria completar. Tem algumas coisas para falar aqui. Muito obrigado, Denis, obrigado, Marcela, que ajudou tanto a gente. Né? Boa noite para todos.